Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a situação do cap do Seahawks, alguns movimentos que o Seahawks pode e precisa fazer para abrir cap para free agents. Queria convidar, se você não é inscrito, a se inscrever no canal, deixar o like e o hype. Também lembrar que a gente tem a parceria com a Sports América, né, desconto aí para os nossos seguidores. É só colocar o cupom em toda a linha deles lá, se você quiser, não só do Seahawks, não só de camisa, não só de acessórios, mas equipamentos, tudo que tiver lá na loja, você pode usar o nosso cupom e ganhar desconto, beleza? Então vamos aqui pro vídeo. Esse vídeo foi motivado porque na semana passada os Seahawks reestruturaram o contrato do Leonard Williams, que é uma reestruturação. Os contratos na NFL tem o signing bônus e o salário, né, normal. Então esses dois compõem o que o jogador vai ganhar. E às vezes os times conseguem manipular isso, por exemplo, oferecendo mais signing bônus agora, porque não conta no cap, e aí o cap hit do jogador aumenta nos anos seguintes. E aí é bom pro jogador porque ele recebe logo aquela grana, e é bom pro time porque consegue algum cap, algum espaço no cap naquela temporada. Então fazia sentido pro Leonard Williams. Abriu quase 14 milhões no cap, só que o Seahawks ainda está basicamente 14 milhões abaixo, negativo, né, para essa temporada de 2025. Então o Seahawks tem que no mínimo abrir aí esse valor para chegar zerado na free agents, mas obviamente não é a única coisa que o time tem que fazer. O time tem que abrir mais do que isso, porque vai precisar de dinheiro para free agents, para assinar com jogadores, de dinheiro para o practice squad, de dinheiro para a classe de draft, né? Então não é só esses basicamente 14 milhões que está faltando, né? O time ainda vai ter que arrumar mais do que isso para essa temporada 2025. E aqui a gente listou 9 movimentos que os Seahawks podem fazer para tentar conseguir algum dinheiro, né? Então os Seahawks vão fazer esses movimentos todos? Não, provavelmente não, mas pelo menos alguns deles a gente vai ter que fazer para poder, como a gente falou, a gente não está numa situação, não é que a gente tem pouco cap, a gente está negativo. Então a primeira coisa é estar de acordo antes da free agency começar, que é dia 17 de março. Primeiro que eu vou listar aqui, que eu espero que esse vídeo saia na quinta-feira, graças ao meu editor aí, João. Estou gravando na quinta para ele saltar na quinta. Se o Uchenna Nwosu tiver no Seahawks hoje, eu não sei se estou gravando isso na tarde da quinta-feira, então pode ser que quando você esteja vendo o vídeo isso aí já tenha saído. Se o Seahawks mantiver do jeito que está o Uchenna Nwosu com o contrato até amanhã, ele ganha mais 6 milhões em garantia no contrato. Se o Seahawks cortar ele hoje, então entre o horário que eu estou gravando e o horário que você está assistindo, abriria 8 milhões no cap. E tem a outra opção, que é o Seahawks reestruturar o contrato dele, né, de forma a espalhar mais esse cap, e dependendo do ajuste que consiga, pode chegar até 10 milhões, né, de espaço. Assim, isso é bem interessante. Eu gosto muito do Uchenna Nwosu, foi uma das boas contratações do Seahawks na free agents, uma das melhores, na verdade. Mas ele vem de duas lesões graves que fizeram com que ele perdesse bastante tempo. Então faz sentido pensar no corte dele, mesmo que ele seja um bom jogador, porque tem um cap hit bem alto, né? Então por isso eu optaria pela reestruturação. Outro movimento importante é o DK Metcalf. Muita gente fala sobre trocar e tal. Eu faria o contrário, eu manteria o DK, inclusive renovando o contrato dele para espalhar esse cap hit. Daria para... Eu tomei como base o contrato do Brandon Ayuk, né? Fiz alguns ajustes, e o Seahawks poderia fazer assim como os 49ers, colocaram um cap hit mais baixo no primeiro ano e aumentando de forma gradual nos outros anos. Isso abriria quase 13 milhões no cap. Então assim, só renovar com o DK
já quase deixaria a gente perto do zero, né? Tiraria a gente do negativo, né? Eu não trocaria porque é uma peça muito boa e eu acho que ninguém pagaria o valor que eu acho que de que realmente valeria, né? Então é melhor manter esse jogador aqui com a gente. Ainda no grupo de recebedores, a gente tem o Tyler Lockett, né? Um dos meus jogadores favoritos. Desde que eu comecei a assistir o Seahawks, né? Um dos meus recebedores favoritos junto com o Doug Baldwin. Se ele tiver com o Seahawks quando começar a Free Agents, que é 17 de março, ele tem mais 5 milhões em bônus que vão entrar no contrato. Se Seattle cortar ele antes, ele abre 17 milhões. Então, assim, a probabilidade dos Seahawks cortarem ele é muito grande, 17 milhões. Ou seja, só esse movimento deixaria o Seahawks positivo, né? No cap. Então, por isso que muita gente falou, né, que aquele seria o último jogo do Tyler Lockett, tinha uma grande chance, por conta disso. Assim, o cap hit ficou muito alto, né? Então, assim, o Seahawks pode trocar, mas também o cap hit é alto. Então, não sei se teria muitos times interessados. E provavelmente isso baixaria o valor do Tyler Lockett, né? Eu não estou dizendo que é esse o valor, mas vamos dizer que o Tyler Lockett valesse uma terceira rodada. Então, por conta do cap hit, provavelmente o Seahawks conseguiria uma quinta no máximo por ele, né? Entende? Baixaria o valor por conta desse cap hit alto, né? Então, as outras opções que tinham era reestruturar o contrato ou pedir um pay cut, né? Dar um corte do salário dele. Eu acho muito difícil a reestruturação, porque já aconteceu o ano passado, e ele aceitar um pay cut também. Então, assim, eu acho que ou o Seahawks mantém ele nesse contrato, ou ele vai ser cortado. Eu não acho que o time vai conseguir uma troca, principalmente porque o John Schneider não tem conseguido alinhar boas trocas, saindo do time, né, principalmente. Então, esse é um ponto. O Geno Smith, ele tem um cap hit de quase 45 milhões. Então, assim, eu não sei se ele vai jogar pro Seattle esse ano ou não. O que eu sei é que deve ser muito difícil ele jogar com esse valor de contrato. Então, pra mim, ou o Seahawks vai cortar / trocar, ou o time vai renovar o contrato dele para espalhar esse cap hit. 45 milhões no cap hit é muita grana, né? E o Seahawks precisa desse espaço, até para dar opções ao próprio Geno, se assim decidir manter. Eu acho muito difícil outros times ficarem interessados. Muita gente colocou os Raiders, mas como eu falei, é um cap hit muito alto. Então não sei se teria esses interessados não. Caso o Geno seja cortado, aí sim, provavelmente outros times vão trazê-lo, mas com base nesse contrato eu acho bem difícil. E aí depois tem alguns movimentos adicionais. Esses são os maiores movimentos que a gente teria. Tem os movimentos adicionais que poderiam abrir alguma grana, como por exemplo cortar o Noah Fant, abriria 4,5 milhões. O Noah Fant acho que nunca conseguiu impactar do jeito que se imaginava, né? Foi sempre um cara que tipo, ele tá bem pertinho de ter um grande jogo, e assim, poucas vezes teve. Ano passado só teve um touchdown. Não é um cara muito bom nos bloqueios, né? Então, não fui muito fã da renovação dele. Então tem uma possibilidade de corte. O Ryshawn Jenkins, o safety, também fizeram um contrato de 2 anos, jogou muito mal, tanto que foi reserva do Kobe Bryant no restante da temporada, quando voltou de lesão, e também faz sentido cortá-lo. O George Fant, né, foi um bom achado do John Schneider, né? Assim, seria um cara que poderia ser reserva do Charles Cross e do Abraham Lucas sem uma queda grande de nível, mas ele se machucou, foi pra IR, voltou e se machucou de novo. Então, assim, bem difícil imaginar que ele fique em Seattle por mais um ano. Talvez Seattle vá pra uma opção mais barata, dá pra abrir 4 milhões cortando ele. O Roy Robertson Harris, que foi uma boa troca do John Schneider, pra mim jogou bem também, era um cara que eu queria manter no elenco, mas ele tem um cap hit de 7 milhões e 0 de dead money. Então, assim, é muito difícil os Seahawks manterem. Os Seahawks, inclusive, podem cortar e depois tentar trazer ele de volta, porque o que eu acho que não vai acontecer ele jogar com esses 7 milhões. Ou reestruturar o contrato dele, também seria uma opção. E por fim, o Dre'Mont Jones. Assim, eu queria primeiro falar que, apesar de ter sido um fracasso, esse é um movimento que eu defendo, o John Schneider. O Seahawks sempre foi um time que deu muita grana
Quer dizer, deu mais do que deveria para jogadores medianos. E no caso do Drummond Jones, e nunca foi um time que arriscou nos melhores nomes da posição ali, por exemplo, os melhores nomes de guard. Não, o Seattle sempre ia lá para a terceira, quarta leva. E o Drummond Jones, na free agency dele, para a posição dele, era um dos melhores da posição disponível. Então ele foi lá e gastou uma boa grana para tentar garantir o jogador. Infelizmente não deu certo, ele não produziu tanto nos dois esquemas. Mas assim, o pensamento dele foi correto, mas com base no contrato dele, ele pode abrir 16 milhões de cap se cortado com a designação de post-June. Então dificilmente, quer dizer, não faria muito sentido manter ele no time. Também já fez a estruturação. Então é isso, provavelmente algum desses movimentos vai acontecer, né? E aí você vai se lembrar desse vídeo. Opa, a gente já tinha falado disso lá no Rapinas do Mar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!